ex-secretário municipal de Desenvolvimento Social, bacharel em Gestão Pública, o convidado de hoje possui um longo envolvimento com o ativismo político, desde suas primeiras experiências como líder estudantil. Em 2020, colocou seu nome à disposição do partido nas eleições municipais, somando 905 votos e assumindo a terceira suplência do PTB. Recebemos em nosso estúdio o vereador em exercício, Eliton Ávila. Vereador, prazer tê-lo aqui conosco. Primeira vez. Tudo bem, Jaime? Sim, primeira vez participando do domínio público e é uma oportunidade para a gente passar um pouco mais da nossa biografia, dos nossos projetos e dos nossos desejos de mudança aqui para a comunidade de Novo Hamburgo. Vereador, antes de mais nada, tudo teve um começo, né? O senhor é de Novo Hamburgo, nascido em Novo Hamburgo. Sim, sou natural de Novo Hamburgo. E reside no bairro Quefas. No Quefas. Sempre? Sempre. Há quantos anos, então? 25 anos. 25 anos. E como despertou a vontade, né? Porque o senhor é de uma comunidade, a gente já sabe, é uma comunidade que sofre muitas deficiências, eu digo, de acessos a serviços básicos. Claro que muita coisa mudou, com certeza, nos seus 25 anos de moradia lá. Mas o que lhe fez despertar para esse olhar com relação ao serviço público, a se tornar, então, né, um pretendente a trabalhar como líder estudantil, todas essas coisas? Como é que iniciou a sua vida política? Em 2004, a gente morou um período ali no município de Sagrada Família, que é um município que antigamente pertencia à região de Palmeira das Missões, onde meus familiares são natural, a família toda de Palmeira das Missões. Uhum. E em 2004, quando a gente se mudou para lá, foi meu primeiro envolvimento com a política. Eu tinha 7 anos de idade, porém eu tinha um tio meu que era parlamentar. E ali, distribuindo as colinhas, distribuindo os material de campanha, foi o primeiro envolvimento, né? E já por ali, 7 anos, já começou a gostar da atividade. Despertar aquele desejo pela política. Depois teve a eleição de 2006, 2008 e assim sucessivamente. Eu sempre participei de todas de forma voluntária, ainda criança, adolescente, mas sempre tinha aquele desejo de ir na rua com a bandeira na mão, entregar material, debater as ideias, defender aquilo que eu acreditava, divergindo muitas vezes, mas sempre respeitando a opinião de todos, né? E desde então, dos meus 7 anos, eu sempre participei de todos os pleitos. Pude votar pela questão de lei apenas em 2014, né? Quando eu tinha 17 anos. Sim. Isso aí. E o meu envolvimento iniciou mesmo a minha militância no movimento estudantil, através do Grêmio Estudantil do Colégio Pasqualini, né? Uhum. Onde a gente teve a oportunidade de disputar eleições do Grêmio Estudantil. Lembro que o primeiro pleito que eu concorri também eu não acabei atingindo êxito, mas o desejo, a vontade de participar fez que no processo seguinte a gente concorresse novamente, acabasse atingindo o êxito. E depois dali tive envolvimento com a União dos Estudantes de Novo Hamburgo, fui diretor de Grêmio na UNH, fui coordenador geral do Diretório Acadêmico do Direito da Fevale, fui... Sempre iniciando a sua carreira, então, política, que começou pelo meio estudantil. Então, a sua raiz começa ali, no entorno da educação, como líder de turma, líder, né, de Grêmio Estudantil. Então começa por ali na área da educação, embora com 7 anos você já tenha ajudado seu tio a trabalhar com um processo de eleição, né? Sim. Então e de que forma isso se arraigou na sua vontade hoje de se tornar, então, um vereador aqui em Novo Hamburgo? Desde então, no movimento estudantil, a gente percebia, né, que precisava novas representações, novas ideias, e a comunidade escolar, jovens, professores, a gente sentia essa ausência. Eu sempre digo, tinha representação que pautava os interesses da educação, mas muitas vezes tinha ausência na representação da pauta da juventude. Sim. Então a gente sempre pautou ali a questão da educação dos jovens, e eu sempre trabalhava paralelo a isso a questão da qualificação também profissional. Sim. Então, paralelo, eu era envolvido com o Grêmio Estudantil, estudava, fazia estágio na época na Comusa, mas antes disso eu fiz o menor aprendiz no Senai,
para ser no curso de confeccionador de calçados, então eu me inseri naquele programa e eu sempre defendia essa ideia pelo seguinte: assim como eu estava tendo essa oportunidade, eu gostaria que os meus colegas também tivessem, porque muitas vezes tem pessoas que acabam optando pelo caminho errado por falta de oportunidade, por falta de incentivo dentro de casa. Eu lembro, passa muitas vezes um filme na cabeça quando eu entro numa sala de aula, ali quando eu estava no primeiro para o segundo ano, tinha uma colega minha, ela estava cabisbaixa e eu era representante de turma e sempre fui imperativo, fazia minhas coisas, ia lá conversar com um, com o outro e eu abordei ali com ela, o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, e muitas vezes, e ela com aquela ausência, o meu medo no futuro é eu ter que seguir, por exemplo, o mesmo caminho dos meus pais, que de fato eram pessoas honestas, de bem, mas muitas vezes não tiveram a oportunidade de concluir o ensino médio e tinham que trabalhar no serviço que se tinha, né? Sim, então, desde então, ali eu sempre pautei qualificar, defender a qualificação para o mercado de trabalho e também a escolarização de todo mundo, seja através de um técnico, que hoje a gente tem a Fundação Liberato, que é referência, ou através de uma faculdade, temos inúmeras no município, né? A maior é a Fevale, mas quem não consegue custear a Fevale pode também ingressar em outras, né? Então, era um lema de vida, defender o pessoal, essa pauta. Vamos estudar, vamos se capacitar para ter emprego, trabalho digno, trabalho com a remuneração justa. Eu me recordo de conhecer, então, na época, trabalhando junto ao ex-presidente Antônio Lucas, na época, né, 2016, isso. E eu me lembro que logo na sequência teve um grande evento aqui, que o senhor era vinculado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e houve então um evento, vários jovens de várias escolas, aqui no nosso plenário. Naquele momento, tu estavas encabeçando, né, esse processo. Aquilo ali era um movimento de jovens, vinculados ao PDT ou uma juventude democrática, alguma coisa nesse sentido? Bom, eu iniciei a minha caminhada política no PDT, né? A minha família, historicamente, defende os ideais do Brizola, principalmente pela pauta da educação, né? Justamente. E aí eu vi o pessoal falar quem que é o Brizola, quem que é quando eu era criança ainda, né? Sim. E na época a minha família era uma linha muito conservadora, religiosa, mas não tinha televisão em casa. Sim. Aí eu tinha que acompanhar os debates políticos através do rádio, ouvir os jogos do meu time do coração através do rádio. Sim. E aí eu via todo mundo falar do Brizola. Aí depois, quando tive acesso à internet, fui pesquisar quem era o Brizola, uma das pessoas que idealizou o CIEP, né? Sim. E então eu iniciei minha caminhada no PDT. E aquele momento que a gente trouxe, não só integrantes do PDT, mas de outros partidos, era uma luta que a gente tinha, a histórica luta pelo passe livre estudantil, né? Foi uma atividade muito bonita, a gente lotou aqui a Câmara de Vereadores. Recordo, por isso que eu trouxe esse tema, né, em debate. Que foi bacana, estava bem bonito. Várias frentes, né? E a gente sempre defendia esses movimentos, como eu sempre defendo, né? Era multipartidário, então. Exato, pacífica, dialogando, várias frentes. Eu acredito que cada um de nós, né, temos os nossos posicionamentos políticos, mas eu sempre busco ser um agregador, né? O passe livre é uma pauta de todos os estudantes, independente se o estudante ele é de direita, é de esquerda, é do partido A ou do partido B, né? Então eu sempre buscava e busco, né, fazer uma construção coletiva com todo mundo em prol de uma única causa. A educação é transformadora, né? No caso, como o senhor citou da sua colega, que estava com receio de seguir no mesmo caminho dos pais. Tendo estudo e tendo oportunidade, pode surgir outros caminhos e não apenas executar aquilo que já está pronto, né? Ou seja, a angústia dela era perpetuar uma situação que para ela já não era mais interessante. Então, a qualificação, o estudo ajuda nesse sentido. Abre novas janelas, né? Abre novas possibilidades. Eu tenho esse entendimento, né? A educação é o principal meio de transformação e desenvolvimento humano, independente a classe social que tu vem, né?
Eu sempre carrego uma frase comigo, se tem uma coisa que ninguém tira, nem de pobre, nem de rico, é o conhecimento. Então, tudo que tu investe em conhecimento é algo que tu vai estar agregando para ti, para o teu presente e para o teu futuro. E sempre que eu posso, lá atrás eu já estimulava as pessoas a seguir esse caminho, e hoje eu acredito que é minha militância assim, de vida, é a educação, é a capacitação, para a gente, de certa forma, ter uma cidade, um estado, um país mais desenvolvido, né? Com pessoas qualificadas e capacitadas. Mas hoje a gente percebe ainda que tem uma diferença muito grande. O pessoal que mora dentro da comunidade tem essa dificuldade ainda. Por quê? A nossa cidade, em 1970, 1980, ela era referência do calçado no país, né? Então, via mundo, né? no país e no mundo. Exportador, Então, forte. ocorreu uma migração muito grande de pessoas, e dentro dessas pessoas, a minha família veio em 1987 aqui para Novo Hamburgo. Aí o que aconteceu? Essas famílias, elas foram deslocadas para as periferias da cidade. Sim. Hoje na região norte, o Quefas, na região leste, Canudos, região sul, Santo Afonso, e oeste, ali a região da Boa Saúde. Sim. E naquele momento não se tinha a infraestrutura necessária para acolher aquelas pessoas. Então essas pessoas vieram com a perspectiva de encontrar um futuro melhor. Lá tem emprego, tem salário, nós vamos ter mais dignidade para nós e para os nossos filhos. Então veio uma camada muito grande de pessoas para Novo Hamburgo e acabaram descentralizando essas pessoas. Ao longo do tempo se organizou, se teve infraestrutura, se teve rua, né, foram evoluindo, né? Muito com a ajuda do poder público, muito com a ajuda das lideranças comunitárias, e a nossa cidade, então, ela foi desenvolvendo, né, aos poucos, e hoje o Novo Hamburgo, né, é uma potência, é uma referência, não apenas na questão do calçado, mas principalmente agora mais na área do comércio, no turismo dos negócios, que a FENAC é referência, as maiores feiras de calçado, de construção civil, enfim, hoje é a FENAC que lidera esse processo. Então a nossa cidade, ela é uma referência e ela está em pleno desenvolvimento, né? Então eu tenho um entendimento que não estamos aonde queríamos, né? Porque tem muita coisa para fazer, tem um déficit habitacional muito grande ainda na cidade, mas eu acredito que com um conjunto de esforços entre legislativo, executivo, eu gosto de envolver também o Poder Judiciário, o Ministério Público, que são, de certa forma, as referências. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, exatamente, onde a gente possa construir um conjunto de debates, um conjunto de diálogo, para a gente conseguir apresentar as soluções, né? Principalmente na área social e na área habitacional, porque eu vejo hoje no Novo Hamburgo, na questão da educação, evoluiu muito, tem se evoluído muito, a cidade tem ganhado inúmeros prêmios na área da educação. Na questão do emprego, a gente percebe uma retomada muito grande. Depois de muito tempo, hoje a gente vê os carros nas ruas pedindo pessoas para trabalhar. Então a cidade está se desenvolvendo novamente. Atrás, né? Mas eu ainda tenho um entendimento que na área habitacional e na área social, Novo Hamburgo tem ficado estagnado, né? Evoluiu na área da educação, na área do desenvolvimento econômico, na área da saúde a gente evoluiu muito nos últimos anos também. Mas se tem duas áreas que eu sempre digo que a gente tem que olhar com atenção, é a questão habitacional e a questão social. E, vereador, o senhor ainda é jovem, né? E com tanta propriedade o senhor fala de educação. Mas como é o senhor ter nascido, então, numa comunidade pobre, uma comunidade mais humilde, e ter acesso à educação e ver a educação como uma ferramenta transformadora, porque a gente está conversando, o senhor fala sobre transformação das pessoas, mas o senhor também se transformou através desta educação. Então, o que lhe motivou para começar a estudar e começar a ter esse conhecimento a respeito da importância da educação? Bom, Jaime, a minha família, nós somos em 5 irmãos, né? 3 irmãs, um irmão e eu. E o primeiro que concluiu o ensino médio fui eu, em 2014. E aí, quando eu concluí, os almoços de família, eu botei na cabeça.
eu sou mais jovem, concluí. Eu entendo que naquele momento vocês não tiveram Sim. a oportunidade que eu tive, mas vamos ingressar, fazer EJA, ENSEJA, enfim. Sim. Eu estimulei os outros 4 e... Tu és o mais novo? O mais novo, 25 anos. E fostes o primeiro a ter o segundo grau completo. Concluí o ensino médio. Meu Deus, E aí eu estimulei sim. minhas irmãs, meu irmão, e botamos uma Começou meta ali. dentro de casa. Exato. Me formei em 2014, eu lembro 2018, 2019 eu tinha conseguido, então, passar essa ideia os meus irmãos ali concluírem daí o ensino médio, através de EJA e ENSEJA, né? Não da forma que a gente desejava, mas era o pontapé inicial. Então eu sempre digo, a gente, antes de querer fora, a gente tem que iniciar fazendo o dever de casa. Aí eles concluíram assim, e a vida inteira... Orgulho para o senhor e para sua família também, Sim. né? Porque é importante a gente estimular, principalmente as pessoas que a gente ama, né? Sim, porque eu tinha um entendimento seguinte, meu pai e minha mãe, por exemplo, meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe até a 5ª série. E pararam porque não tiveram oportunidade. Tinham que trabalhar na roça, tinham que cuidar da família. E aí, também já estavam com uma certa idade e não optaram por não voltar, mas meus irmãos ali, eu insisti até eles concluírem. Outra situação que eu levava, eu fiz o meu ensino fundamental na Rodrigues Alves e o médio ali no Pasqualini, né? A vida inteira em escola pública. A gente percebe muitas vezes que se precisa mais investimento, mas nós, seres humanos, a gente também tem que dar o pontapé inicial. A gente também tem que querer, né? Fazendo essa parte. Fazer a nossa parte. E hoje eu consigo passar essa mensagem para muitos amigos meus, colegas. Bom, pessoal, era dificultoso para todo mundo, para mim também foi, mas a gente tem que querer. Teve um período que eu fazia estágio na Comusa, eu saía às 7 horas da manhã de casa, eu pegava o Kefas, De lá do Kefas? Eu descia na 3 de outubro, que era um Kefas até a rodoviária, aí eu ia a pé da 3 de outubro até a Comusa na Coronel Travassos. Daí o meu estágio era das 8 às 3, eu tinha aquele intervalinho ali no almoço. Eu descia daí da Comusa, parava no antigo BNZ ali na Pedro Adams, daí eu pegava um Canudos Esmeralda até Hamburgo Velho. Daí de Hamburgo Velho até minha casa ali dava uns 20 minutos, 25 a pé. Porque como eu ganhava 4 passagens, eu usava 2 pro trabalho e 2 eu tinha que guardar para de noite, não tinha grana para pagar a minha passagem de noite. Aí eu pegava o Kefas depois até o Pasqualini, do Pasqualini até o Kefas ali de noite. Então eu fazia toda essa logística, mas era isso, sabe? Era a vontade de vencer na vida, era acreditar na nossa capacidade. E nesse meio tempo, os meus pais, eles voltaram para o interior e eu fiquei morando com a minha irmã ali. Sim. Então foi um momento bem difícil assim, emocionalmente, porque eu convivi 16 anos com meu pai e com a minha mãe, daí chega um momento eles tiveram que ir para o interior, por causa de outras questões, queriam que eu fosse junto, mas o meu futuro, o que eu planejei para a vida é em Novo Hamburgo, agradeço, daí eu sempre digo, foi um momento que a gente acabou cortando o cordão umbilical, mas graças a Deus deu tudo certo, minhas irmãs me acolheram super bem. E logo que eu concluí na Comusa foi quando... Concluí o estágio na Comusa, comecei a cursar gestão pública. Foi quando, então, o presidente Antônio Lucas me deu a oportunidade de trabalhar com ele ali. Sim. Fazia estágio aqui na Câmara, que foi um período muito importante, me enriqueceu muito, né? Não tinha... Ouvia falar do Legislativo, mas eu não sabia como funcionava a estrutura interna da casa, a questão da lei orgânica, os regimentos, e ali a gente foi se aprofundando. Eu sou testemunha que quando eu cheguei aqui eu vi o senhor digitando projetos, né? Ou seja, o senhor já estava numa outra fase. Sim. E quando eu cheguei já estava numa fase mais avançada. Então eu nem sabia desse período assim, de início como estagiário e fazendo toda essa parte de aprendizagem. Ou seja, a Câmara também é uma oportunidade para jovens desenvolverem, né, e talvez se inspirarem, se tornarem políticos ou trabalharem no meio político, porque proporciona isso, né, vereador? É uma escola, né? Eu sempre digo, o período que eu trabalhei aqui na Câmara, eu era remunerado e automaticamente eu estava aprendendo muita coisa com os profissionais aqui da casa, com os próprios parlamentares, e todo período de eleição, eu tenho uma frase que eu sempre digo para o pessoal,
não precisa, e a gente entende que as pessoas estão saturadas da política. Tá, não quer gostar da política, beleza, mas tu tem que buscar entender a política, o mínimo. Porque é através da política que as coisas acontecem. Querendo ou não, o pessoal fala que o desenvolvimento do país vem através dos empreendedores, dos grandes empresários. Concordo. Mas quem delibera, por exemplo, o preço dos combustíveis, o preço do gás, o preço do alimento. Então, tudo gira em torno da política. Então, a gente busca sempre procurar passar essa mensagem. Participem do processo. Defendam ali os seus candidatos, independente se é da esquerda, se é da direita, mas participem do processo porque tudo passa pela política. Depois que acontece o processo, é um exemplo básico de reunião de condomínio. Sim. É o síndico e 3, 4 pessoas num condomínio de 500. Sim. Daí se toma a decisão que vai ter que fazer melhoria, vai ter que cobrar uma taxinha adicional. Na hora de decidir estavam 4. Os outros 400, 500, ninguém participou. Tomaram a decisão, deliberaram, é todo mundo no grupo do WhatsApp. Ninguém me avisou, ninguém comunicou. E a política muitas vezes é assim, né, Jaime? Chega a ser... A gente acaba rindo assim, mas é algo sério, tem que participar. É um exemplo, a gente tem todas as mídias aqui. Temos a TV, temos o YouTube, temos o Facebook, temos o site, Twitter, listas no WhatsApp, sim. Ou seja, Instagram, todos os meios de comunicação. E mesmo assim muitas pessoas acabam, mas eu não vi nada, a Câmara não falou nada, a Câmara não disse nada. Todos os jornais de bairro publicam nossas notícias e mesmo assim, como o senhor citou, muitas pessoas dizem que não sabiam. Sim, e tem muitas vezes um preconceito, que os parlamentares, que a assessoria, enfim, muitas pessoas... aparece só em período eleitoral, é uma despesa pública que não precisa. Mas quem convive o dia a dia que sabe o esforço, o empenho e a dedicação de cada um. Eu sempre digo, porque eu vivencio isso, muitas vezes a gente dorme 3, 4, 5 horas por dia. E muitas vezes tem insônia, tem problemas, tem demandas da comunidade. E quem é envolvido, e eu acredito que daí cada um pode falar por si só, mas eu pego o meu caso muitas vezes, é isso, a gente dorme 4, 5 horas por dia, porque dorme com aquele problema muitas vezes conosco, acorda de madrugada, eu tenho que solucionar isso, e são várias frentes, né? Sim. São uma questão de infraestrutura, são uma questão de educação, de saúde, são muitas demandas que muitas vezes a comunidade mais leiga não tem um entendimento e tem que ter um parlamentar, tem que ter uma liderança comunitária para auxiliar. Eu sempre digo, a pessoa que fala que vai solucionar todos os problemas, ela já está mentindo nessa frase, sim. Né? Não se soluciona todos os problemas, mas o que está ao nosso alcance a gente busca solucionar. E eu tenho um entendimento que a política ela é um bem público, onde todos os parlamentares de diferentes partidos, quando se colocam à disposição para representar a comunidade, independente da sua causa, eles estão ali para dar o seu melhor. E antes de defender os interesses próprios, tem sempre que priorizar os interesses coletivos, né? Ali na Secretaria de Desenvolvimento Social era algo que eu sempre levava para eles. É isso que eu ia perguntar, como é que foi a experiência na Secretaria, essa era a pergunta, e também como é que está do outro lado, porque você já foi vidro e vidraça, né? Pedra e vidraça. Como é que estar do outro lado agora? Porque, primeiro, fale um pouco da sua experiência como secretário, né? E depois... já o outro lado, que algumas vezes o senhor já veio aqui falar no plenário, como secretário, esclarecendo questões da sua pasta, na época, aos vereadores, e hoje o senhor está sentado, ocupando ali um espaço e também parlando no parlamento. A Secretaria de Desenvolvimento Social ali foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, porque eu fui, eles usam um termo na saúde paciente, na assistência social eles usam o termo usuário, a pessoa que acessa o serviço de assistência social. E eu, né, sempre dizia para eles, eu já fui usuário da assistência social, utilizei os serviços do CRAS, então, além de ter uma qualificação técnica, né, Jaime, eu também tinha essa bagagem e no meu entendimento era o que mais me estimulava e me fortalecia nas minhas tomadas de decisões, é estar do outro lado do balcão, ser a pessoa que está utilizando o serviço.
Assumi ali com 23 anos, fui o segundo secretário mais jovem da história da cidade. Só o Betinho dos Reis, que ganhou minha... O Betinho foi primeiro que eu, com 22, o Betinho era secretário, eu fui com 23. Mais longevo também. Mais longevo, né? Um grande amigo nosso. Aí ali a gente, logo de entrada, dialogamos com todos os servidores, buscamos sempre fazer uma gestão técnica, né? A gente... eu sempre dizia, sou indicação política, mas vim aqui para fazer uma gestão técnica juntamente com cada um de vocês. Somar, né? Exatamente. Montamos um time e a gente conseguiu avançar na política da assistência social, aprovamos a lei de família acolhedora, que estava há 6, 7 anos parada, resgatamos ali o recurso do Acessuas Trabalho, que nós íamos perder se a gente não priorizasse. O Acessuas Trabalho hoje está dando a oportunidade para 1.900 pessoas de 14 a 64 anos se profissionalizarem para o mercado de trabalho. Então, pessoas do cadastro único que têm interesse podem fazer essa capacitação. Então, que era uma causa que a gente sempre defendia. Criamos oportunidades para as pessoas que viviam em situação de rua, para capacitar também, para tirar eles dessa situação. Então, se teve muitos avanços, e sem dizer que a gente levou Novo Hamburgo para o protagonismo do Estado. Eu, na ocasião, tive a oportunidade de ser presidente do COEGEMAS, que é o Colegiado dos Gestores da Assistência Social aqui do Rio Grande do Sul. É o órgão da assistência social vinculado à FAMURS. E 2 semanas antes, então, de eu me desligar da secretaria, a gente promoveu um seminário na FEVALE para debater o presente e o futuro da assistência social no Brasil, com uma visão do estado do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então isso foi algo transformador e a gente encerrou aquele ciclo ali com chave de ouro, sabe? Foi a primeira vez na história que Novo Hamburgo recebeu um evento como esse. Na área de assistência social. Na área de assistência social. Então foi um legado que a gente deixou ali, muito grande. Reestruturamos ali o cadastro único. Então, você teve muito avanço. E vocês trabalhavam muito com parcerias, né? Então, por isso que eu até citei a questão da Defensoria Pública. Né? Sim. A Secretaria de Assistência Social, né, ela se tem pouco recurso e muita demanda. Então, a gente sempre buscava parcerias com a Defensoria Pública, com a Receita Federal, com o empresariado local. Em todas as atividades que a gente buscava fazer, a gente sempre chamava, né, esses parceiros para poder fazer frente conosco nessas ações, né? Ali dentro do nosso corpo também o Conselho Tutelar integrava, a gente buscava fazer trabalho em conjunto com o Conselho Tutelar para combater trabalho infantil, para combater questão muitas vezes de pedofilia. Era uma secretaria bem complexa e bem politizada. Os temas são bem... E bem politizado, então a gente tinha que ter uma habilidade muito grande para dialogar com todos, construir com todos, né? Uma bela escola, então, vereador. Foi um divisor de águas, eu sempre digo, né? Mas foi bem importante essa experiência ali, porque a gente conseguiu fazer, eu sempre digo, né? Tem uma frase que o Cortella diz, faça o seu melhor nas condições que tu tem. E eu busquei fazer o meu melhor nas condições que a gente tinha, de recursos humanos, condições financeiras. E a gente deixou ali um legado bem importante, uma contribuição muito grande ali para a assistência social. E o senhor também está tendo uma oportunidade de ficar um mês em exercício, que não é muito comum, né? Um parlamentar suplente ele não tem a chance de ficar um bom tempo, assim como um período considerado um tempo. Não é óbvio que o senhor gostaria de estar aqui como eleito e exercendo seu mandato. Mas há essas possibilidades, essas oportunidades que se tem, né, de poder estar parlamentar. Como é para o senhor? É uma experiência única, eu sempre digo, nessa legislatura, a gente está tendo a oportunidade de ter a oportunidade de ser secretário executivo e agora como parlamentar. Então, dentro de todos os políticos da cidade, até o momento só eu consegui ter essas 2 oportunidades. Nessa legislatura? Nessa legislatura, isso. É uma soma, eu sempre digo, quando chega até os parlamentares eleitos, é uma soma do conjunto da obra, né? Então, eu sou muito grato aos meus colegas de partido, né? O vereador Ito Luciano,
o vereador Cristiano Kohler e todos os suplentes. Eu sempre digo, é uma soma do esforço de cada um. Aí eu cito o Leandro Melo, da Causa Animal, o Gabriel, lá da Santo Afonso, o Jorge Tati, que já foi parlamentar aqui, o Nor Bueno, que é líder comunitário lá de Canudos, Pamela, Denise, Pergorari, enfim, inúmeras lideranças dos nossos 21 colegas. E isso é um esforço coletivo de todos. E eu tenho um entendimento que os demais também têm que ter essa oportunidade que a gente está tendo, né, para poder defender suas ideias. Eu sempre digo, antigamente eu costumava assistir às sessões plenárias Pela internet? Pela internet, às vezes aqui na Casa Legislativa, mas estar com um parlamentar tem sido único porque a gente consegue defender de fato os nossos ideais. Quando a gente protocola um projeto de educação financeira nas escolas, é porque é um projeto que a gente entende que é de extrema importância para o presente e para o futuro da cidade. É uma pauta que a gente defende. Quando a gente protocola um projeto da Semana da Assistência Social, é porque eu tive a oportunidade de ser secretário lá e a gente sentia essa ausência de uma semana para comemorar a assistência social, debater, trazer protagonismo para os trabalhadores do SUAS, para as pessoas que acessam o serviço, para as pessoas que simpatizam, debater essa política pública. E tem mais 2 PLs que a gente vai apresentar nos próximos dias, tanto na área da educação quanto na área do desenvolvimento econômico, né, que a gente tem é o nosso nicho de atuação, né? É diferente, né? Porque hoje a gente vai na comunidade e a pessoa, fico feliz por ter acreditado em ti e agora tu está tendo a oportunidade de nos representar. Então, o cara cidadão comum vai lá, protocola, as coisas são feitas iguais, mas aqui a gente consegue debater e defender os interesses da população. Recentemente teve um debate referente à questão de obras. Pode ou não pode fazer melhorias em vias irregulares? Então, muitas vezes, a gente como cidadão poderia fazer um vídeo debatendo, passando a nossa opinião, mas aqui a gente tem o papel de fato da representação, tu poder participar, dar o teu contraponto. E eu sempre digo, defender um debate equilibrado, né? Não adianta a gente... o país vive num radicalismo muito grande. Então a gente tem que fugir disso, tem que fazer um debate equilibrado, com sensatez, com respeito, buscando entender o lado da população, o lado do executivo, o lado da Defensoria Pública, do Judiciário, do Ministério Público, porque são essas pessoas, são esse conjunto de atuação que vão debater e encontrar soluções. Não adianta a gente vir aqui só culpar os vereadores, só culpar a administração municipal, só culpar o judiciário, não. Se a gente dividir, o país já está muito dividido no meu ponto de vista, né? A gente tem que unir forças, chamar todo mundo para o debate para construir alternativas e soluções, né? E a gente tem percebido também, óbvio, por estar na casa, esse servidor da casa, uma mudança até em questão de faixa etária. Porque a gente tem a Andiara, o senhor, o Darlan, o Fink, são jovens que estão colocando o seu nome e participando com mais ênfase, e o Caju também, ou seja, de diferentes segmentos e participando ativamente da vida política. Isso também demonstra que há uma renovação, porque Novo Hamburgo é muito conhecida por produzir bons políticos. Então a gente tem, por exemplo, Foscarini, que foi uma figura ímpar. Temos o caso dos Redeckers, né? E então Novo Hamburgo há um celeiro de formação política, na sua opinião? Eu acredito que sim, e agora com os avanços da tecnologia, das mídias sociais, tem facilitado isso. Porque se surgiu novas lideranças, né? Eu lembro no bairro, quando eu era criança, nós tínhamos o Soli, que fez muito pela nossa comunidade, o Soli Silva. E o filho depois veio, né? Foi suplente também. Isso, o Antônio Lucas, depois o Gabriel Chassou, agora chegou a vez do Darlan. Então, trazendo para uma esfera mais lá da nossa região, se tem apresentado novas lideranças, né? Então, é um momento de renovação, eu acredito que é ciclo, né? Normal. Eu tenho o entendimento que cada
O parlamentar, quando vem para cá, vem também com a sua contribuição. Eu quero contribuir... Sua experiência de vida, né? Exato, vereador? quero contribuir como vereador nesse momento. No próximo vou tentar voos maiores e faz parte do processo, é saudável, a gente fica muito feliz. Eu sempre digo, quanto mais representantes de Novo Hamburgo a gente tiver na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, melhor para o município, porque vem mais recurso, vem mais protagonismo, vem mais viabilidade de infraestrutura. Sim. E a nossa Câmara, ela, no meu entendimento, ela tem sido exemplo, assim, na questão da transparência, na questão da economia, no controle de teto de gastos. Então, a gente tem evoluído muito. Espero que na próxima legislatura tenha uma renovação maior que essa, porque eu tenho um entendimento que tem que... Assim como eu torço para os colegas que estão aqui, quando querem galgar passos maiores, para eles atingirem o êxito para ter novas representações. A fila anda. Exatamente, para ter novas ideias. Sim, porque eu tenho entendimento, 4, 8 anos, eu acho que a gente consegue dar uma contribuição necessária para a comunidade. Vou deixar o espaço agora para suas considerações finais, que o nosso programa está se encaminhando, então, para essa parte aí de encerramento. Fica o senhor à vontade para falar qualquer tema que nós não tenhamos abordado aqui. Eu quero, então, agradecer a oportunidade, Jaime, as pessoas que nos acompanham, que acompanham o programa Domínio Público, agradecer a acolhida que a gente teve aqui dos servidores aqui da casa, dos parlamentares, ressaltar, então, o nosso compromisso com a comunidade, né? Eu sempre digo que a gente sempre pauta a questão da educação, do desenvolvimento econômico, e principalmente também a gente recentemente teve essa oportunidade de trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social, pautar também avanços na área social do município. E concluindo, eu tinha ali quando eu era secretário de Desenvolvimento Social, a gente fez um programa que era o STS na comunidade, onde nós levávamos todos os serviços da secretaria para dentro dos bairros, descentralizava, porque a gente tinha um entendimento que muitas pessoas, né, não tinham condição financeira, não tinham quem deixar seus filhos para vir atualizar um cadastro único, vir muitas vezes trazer uma demanda para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente descentralizou, né? Então, é algo que a gente sempre defende, né? Um serviço público mais descentralizado para as pessoas que realmente precisam, né? Que é a pessoa que mora numa comunidade que se encontra em vulnerabilidade social. Mas destacar, então, mais uma vez, gratidão a todos vocês e me coloco sempre à disposição da comunidade, né? Não apenas em 4 anos, a gente vê um termo, né? Tem candidatos que são Copa do Mundo, aparecem em 4 anos, né? A gente sempre está à disposição da população aí para poder participar, debater, ouvir, divergir, mas acima de tudo, né? O que tiver ao nosso alcance, a gente buscar solucionar, e o que não tiver, a gente, né, dar os encaminhamentos necessários e ficar auxiliando e cobrando, né, dos órgãos competentes. Muito obrigado. Obrigado, vereador, e sucesso na sua empreitada aí, no seu caminho. Obrigado. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Eliton Ávila. O programa é repisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!